Quero saudar a todos os professores e professoras, gestores educacionais da cidade de Mauá, dizer que para a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, é muito importante poder participar com vocês desse momento de reflexão, de estudos, de aprofundamento sobre a educação de jovens e adultos. E queria, mais do que nunca neste momento, reafirmar o nosso compromisso com uma política de elevação da escolaridade, de formação humana dos jovens e adultos do nosso país. Pensar sobre a educação de jovens e adultos é fundamentalmente nós também pensarmos quais os desafios, quais tensões nós temos no enfrentamento das desigualdades educacionais. E eu queria inicialmente destacar a importância da garantia da educação como direito. Eu penso que nos últimos anos o movimento docente, os trabalhadores em educação, a sociedade brasileira tem cada vez mais feito valer os seus desejos, garantido do ponto de vista dos marcos normativos a educação como direito. E falar de educação de jovens e adultos é falar da educação como direito ao longo da vida. É olharmos para aquelas pessoas que não tiveram acesso à educação quando jovens, na sua infância, na sua adolescência. E mais do que nunca é refletirmos também quais são esses sujeitos, né? Pensar nas suas diferentes identidades. Quando analisamos os dados educacionais no Brasil, nós temos percebido uma redução da taxa de analfabetismo, uma elevação da escolaridade. Hoje, se nós pensarmos a população de 15 a 19 anos, nós temos 1% de taxa de analfabetismo nessa faixa etária, mas ainda impactante quando nós olhamos para a população acima de 50 anos. Então nós temos que, ao pensar a educação de jovens e adultos, pensar em perspectivas bastante distintas. Que tipo de oferta, que organização do trabalho escolar, quais propostas pedagógicas, que metodologias são adequadas para o trabalho, para a juventude e quais os desafios, quais metodologias também nos pedem aquelas pessoas que hoje estão na vida adulta ou estão mesmo na terceira idade e que querem, né, ter garantido o seu direito à educação, mas que buscam na escola respostas bastante diferenciadas, tendo em vista a sua trajetória particular. Uma outra questão que eu acho que é muito pertinente refletirmos quando estabelecemos política para a educação de jovens e adultos é a luta pelo direito ao trabalho. Eu acho que o direito ao trabalho, ele também é inalienável ao direito à educação. Falar de educação de jovens e adultos é eminentemente falar na educação de trabalhadores. E os trabalhadores brasileiros hoje lutam pelos seus direitos a um trabalho digno, mas também pela necessidade de uma maior formação profissional. Então, um grande desafio que nós temos no âmbito da política pública é construir uma articulação cada vez mais forte de elevação de escolaridade, qualificação profissional e formação cidadã. Um projeto de educação de jovens e adultos precisa pensar também, refletir sobre a garantia dos direitos ao trabalho digno, e pensar na garantia dos direitos ao trabalho, do direito dos trabalhadores, é pensar também no âmbito da escola de fazer essa articulação. Um outro aspecto que me parece fundamental ao trabalharmos, pensarmos, refletirmos sobre a oferta da educação de jovens e adultos é como que nós podemos romper com uma organização do trabalho escolar que eu poderia dizer assim, que é muito dura, né? Que é pouco flexível. A juventude, os adultos brasileiros, cada vez mais eles precisam e nos acenam com a necessidade da construção de trajetórias ou de possibilidade de construção de trajetórias escolares mais flexíveis. Se nós pensarmos não só nos grandes centros urbanos, nós temos toda uma demanda de educação de jovens e adultos no campo, né, para populações ribeirinhas, em áreas indígenas, para comunidades quilombolas,
E mesmo nos centros urbanos, se nós olharmos, né, com maior delicadeza para a população que nos procura, nós poderíamos destacar, por exemplo, a questão das populações ciganas, que são populações que estão, no geral, né, nas áreas urbanas das nossas cidades, que têm modos, né, de organização social bastante distinta, que tem uma população que tem um alto número de analfabetismo, ou mesmo de baixa escolarização entre os adultos, e que demandaria de nós, gestores educacionais, professores das escolas, uma flexibilização nos modos da oferta educativa. Então, cada vez mais, pensar uma política para a educação de jovens e adultos é pensar uma política que ela coloque como centralidade os sujeitos da educação de jovens e adultos. Então, partir de um bom diagnóstico, conhecer cada vez mais cada uma das cidades, quem são essas populações, em quais bairros, né, que nós precisamos fazer melhor essa oferta e como construir uma rede, né, para o atendimento a essa população. Da mesma forma que a gente tem pensado em educação integral e tem pensado uma educação integral para crianças, para adolescentes, para jovens, para além dos muros da escola, também quando nós pensamos a educação de jovens e adultos, nós precisamos pensar no diálogo com o território, no diálogo com as cidades, com outras políticas públicas, políticas de cultura, políticas de esportes, questões, né, políticas habitacionais, por exemplo, questões que estão presentes na vida adulta, que fazem parte de um repertório de direitos que são direitos inalienáveis ao direito à vida. Eu espero que vocês possam, nesta data, aprofundar em várias questões. A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação é parceiro dos municípios brasileiros no desenvolvimento da política de educação de jovens e adultos e desejo muito sucesso para vocês nesta empreitada.